Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje nós resolvemos falar de um assunto novo até para nós médicos, a febre Oropouche. Essa febre que surgiu aqui na nossa região, principalmente no Vale do Aço, mas que a gente tem pouca vivência com esse tipo de vírus, mas agora está chegando para nós. É aquela história, as doenças vão chegando e a gente tem que estar apto a reconhecer essas doenças para saber como trata. Então ela é uma arbovirose, como os sintomas semelhantes aos da dengue, da zika e da chikungunya. Então por isso que essa doença às vezes ela se confunde com a dengue ou com a chikungunya ou mesmo com a zika. Quais são os sintomas dessa febre Oropouche? A febre súbita, né? Muita dor de cabeça, igual ocorre na dengue, por exemplo, né? Enjoo, né? Muito enjoo, vômitos, dor muscular e nas articulações, parecendo aí com a zika, né? Parece então que a gente está diante de um caso de dengue ou de zika, ou mesmo de chikungunya. Mas esses também são sintomas típicos dessa doença causada por esse mosquito, né? O mosquito contaminado, que é a febre Oropouche. A doença causada por um arbovírus, né? Transmitido por mosquito, e tem como vetor esses mosquitos que a gente conhece como maruim, aquele mosquito pólvora, é o transmissor dessa doença. De acordo com os registros do Ministério da Saúde, a febre Oropouche foi detectada no Brasil pela primeira vez em 1960, então não é muito nova, a partir da amostra de sangue de um bicho preguiça. E desde então, casos humanos foram detectados principalmente nos estados da região norte do país. Era uma doença mais restrita ao norte do país. As larvas do mosquito se desenvolvem em locais úmidos, como nas florestas tropicais, margens de rios, solos úmidos, buraco em árvores, matéria orgânica e lixo. O período de incubação é mais ou menos de 3 a 7 dias e os sintomas são muito semelhantes aos da dengue. Como eu falei, febre, dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, sensibilidade à luz, náuseas, vômito. Então, muito semelhante ao da dengue, né? Ora, apesar do quadro clínico dos pacientes acometidos pela febre Oropouche ser semelhante ao de outras arboviroses, é necessário atentar a possíveis complicações, né? Os quadros neurológicos, como meningite e encefalite, são complicações possíveis de qualquer vírus, e aqui também, principalmente em pacientes imunossuprimidos, pacientes idosos, pacientes frágeis. Pode ocorrer também complicações hemorrágicas. Essa doença parece muito com a dengue, né? Aí a pessoa tem sangramento gengival, sangramento no nariz, presença daquelas manchas avermelhadas de pele, mas isso não é comum. Essa febre, na grande maioria das vezes, ela evolui, essa febre Oropouche, ela evolui de maneira benigna, mas tem casos que podem dar fenômenos hemorrágicos. Por isso é que a gente tem que atentar para a doença quando tiver uma evolução um pouco atípica, uma doença dessa. Uma característica importante da febre Oropouche, que ocorre em até 60% dos casos, são as recidivas, ou seja, retorno do sintoma da doença de 1 a 2 semanas após o início da manifestação de febre. Então, às vezes a pessoa melhora, isso ocorre na dengue também. Às vezes, por exemplo, a dengue hemorrágica, ela pode vir 1 semana, mais ou menos, depois da pessoa já ter se sentido melhor, a dengue clássica. Felizmente a dengue hemorrágica é rara. Aqui também, na febre Oropouche, pode haver volta dos sintomas 1 semana, 2 semanas depois. O diagnóstico dessa febre é realizado por exames laboratoriais de biologia molecular. É a famosa PCR, né? Que a gente já conhece aí para fazer, por exemplo, exames de Covid, né? E pode fazer também o isolamento viral, né? Nos laboratórios especializados para saber exatamente caracterizar o vírus. Então você pode detectar esse vírus no soro, né? É importante considerar a suspeita de febre Oropouche
em paciente com sintomatologia compatível, especialmente nos casos em que os exames, por exemplo, você achou que era dengue, não era dengue, achou que era chikungunya, não era chikungunya, achou que era zika, porque parece e não era. Então, o que você vai pedir? O exame para febre oroposte. Então aí, se deu negativo para dengue, para chikungunya e o quadro persiste, vamos investigar para ver se não é essa febre oroposte, né? Em Minas Gerais, os exames são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Fundação Ezequiel Dias. A Fundação Ezequiel Dias recebe esses exames de Minas Gerais todo, dessas doenças complexas, de diagnóstico mais difícil, doenças mais raras, vai tudo para lá. A febre oroposte compõe a lista de doenças de notificação compulsória. Se aparecer um caso, tem que notificar a Secretaria de Estado. E, portanto, os casos suspeitos ou confirmados devem ser comunicados pelas unidades de saúde em até 24 horas, porque é preciso tomar providência. Se é uma febre oroposte, tem que tomar algumas providências. Não há vacina. Não há vacina. A dengue, por exemplo, já tem vacina. Covid tem vacina, mas a febre oroposte não tem vacina. E não tem medicamento específico para ela. É um vírus, nós não temos um remédio específico para ele. O tratamento indicado é sobretudo para amenizar os sintomas apresentados, e a evolução dos casos geralmente é benigna. Felizmente, é uma doença que evolui benignamente, com resolução em aproximadamente uma semana. A pessoa começa a melhorar e vai melhorando progressivamente. O paciente deve fazer repouso. Toda doença virótica exige repouso. Repouso, tomar os medicamentos para dor, para febre e para controlar o vômito. Então aí nós temos a dipirona, nós temos o paracetamol, nós temos os remédios que podem ser usados para vômitos também. Os casos que evoluem com complicações, como os quadros neurológicos, né, ou de hemorragia, deve ser acompanhado por um médico, é lógico, e algumas vezes precisa de internação, né? As medidas de prevenção são voltadas ao controle vetorial e são as mesmas adotadas para dengue, para zika e para chikungunya. Evitar áreas onde há muitos mosquitos, se possível. Usar roupas que cubram a maior parte do corpo. Aplicar repelente nas áreas expostas da pele. Manter a casa limpa, removendo possíveis criadores de mosquitos, como água parada, folhas acumuladas, igual na dengue, né? Se houver casos confirmados na região, seguir as orientações, né, das autoridades de saúde local para reduzir o risco de transmissão. Em caso de sintoma suspeito, procurar assistência médica imediatamente e informar sobre a exposição potencial à doença, né? Conforme a última atualização epidemiológica da Organização Pan-Americana de Saúde, publicada agora em maio de 2024, foram registrados casos confirmados da doença em 4 países da América do Sul: Bolívia, Brasil, Colômbia e Peru. O informe do Centro de Operação de Emergências, dengue e outras arboviroses, atualizado agora em maio, mostrou que foram identificados 5.530 amostras com resultado detectável para o vírus no Brasil. Então não é pouco. 5.530 casos no Brasil neste ano, sendo 91,4% concentrado na região amazônica. A maior parte dos casos teve como local provável de infecção os estados do norte do país. Até o momento, a FUNED não registrou óbitos em Minas Gerais, mas já foram detectados 72 casos, a maioria no Vale do Aço. Veja bem que Minas não está livre. 5.000 e poucos casos no Brasil, dessa febre oroposte, mas Minas, segundo a FUNED, já tem 72 casos, a maioria no Vale do Aço. Não está longe da gente. Então, como que a gente tem que estar esperto com esse diagnóstico de febre oroposte, né? Parece com a dengue, não é a dengue. Parece com a zika, não é a dengue, não é a zika. Então, vamos pensar nessa doença também. Os pacientes que já foram detectados pelos exames laboratoriais estão com sintomas controlados no momento, esses casos que estão em Minas Gerais. Esse é mais um arbovírus que demanda um atendimento inicial o mais breve possível, para que sejam adotadas as medidas necessárias, principalmente com hidratação e repouso, como acontece na dengue, né? Então, está muito perto da gente. Está aqui no Vale do Aço, né? Timóteo, essa região aí. 72 casos até o dia que eu olhei aqui na estatística. Então, pode ser que até tenha mais agora. Então, vamos ficar de olho, porque é uma nova febre que está surgindo,
no Brasil, era confinado ao norte e agora está chegando para nós. Então, sobre febre Oropost, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129